o legado de João Paulo II e os momentos que antecederam sua partida. João Paulo II, um dos papas mais influentes da história moderna, deixou uma marca indelével no mundo e na Igreja Católica. Seu legado não se limita apenas ao seu longo pontificado, mas também à profundidade espiritual e ao impacto global que suas ações e palavras geraram. Durante mais de 26 anos à frente da Igreja, ele navegou por períodos de grande turbulência social, política e espiritual, sempre mantendo firme seu compromisso com a fé cristã, os direitos humanos e a paz mundial. Seu papado começou em 1978, após a morte repentina de João Paulo I, que havia exercido o cargo por apenas 33 dias. João Paulo II, o primeiro papa não italiano em mais de 400 anos, rapidamente se destacou por sua energia e carisma. Ele era um líder com uma visão clara sobre o papel da Igreja em um mundo em constante mudança, buscando sempre dialogar com outras religiões e defender os direitos dos oprimidos. Sua juventude na Polônia, marcada pela ocupação nazista e posteriormente pelo regime comunista, moldou sua determinação em lutar pela liberdade e dignidade humana. O que muitos não sabem é que, nos últimos dias de sua vida, João Paulo II deixou uma mensagem que surpreenderia até os mais próximos dele. Uma mensagem profunda, misteriosa e cheia de significado que ecoaria muito além de sua morte. Enquanto enfrentava os desafios de saúde cada vez mais intensos, incluindo o mal de Parkinson, ele continuou a exercer seu papel de pastor da Igreja, sempre com serenidade e devoção. Mas foi em seus últimos dias que uma revelação surpreendente tomou forma. Em fevereiro de 2005, João Paulo II contraiu uma gripe que, inicialmente, parecia inofensiva. No entanto, rapidamente sua condição se agravou, levando-o a ser internado no Hospital Gemelli, em Roma. Ali, a doença avançou de forma rápida, afetando sua capacidade de respirar e comunicar-se. Os médicos tentaram de tudo para estabilizá-lo, mas logo perceberam que o Papa estava perto de seu fim terreno. Ainda assim, em meio a toda essa fragilidade física, João Paulo II manteve-se conectado à sua fé e missão até o último instante. Nos seus momentos finais, João Paulo II pediu para voltar ao Vaticano. Ele queria estar em sua casa, perto dos fiéis, quando sua hora chegasse. E assim foi feito. O Vaticano, que costumava estar repleto de vida e atividades, mergulhou em um silêncio profundo, enquanto o mundo católico aguardava notícias sobre o estado de saúde do Papa. Era evidente que o fim estava próximo, e os corações dos fiéis ao redor do mundo se encheram de tristeza e apreensão. Na noite de 2 de abril de 2005, aos 84 anos, João Paulo II faleceu em seu apartamento, cercado por seus mais próximos colaboradores e amigos. Porém, antes de partir, ele deixou uma mensagem poderosa, que até hoje é motivo de reflexão e espanto. Ele murmurou em polonês: "Deixem-me ir para a casa do Pai." Suas palavras simples, mas repletas de significado, tocaram profundamente todos que as ouviram. Foi um sinal claro de sua aceitação e entrega total à vontade de Deus. Uma despedida cheia de fé e esperança. O impacto de João Paulo II no mundo vai muito além de suas palavras finais. Durante seu pontificado, ele se tornou um defensor fervoroso dos direitos humanos e da liberdade. Um exemplo disso foi sua luta incessante contra o comunismo, especialmente em sua terra natal, a Polônia. Ele desempenhou um papel crucial na queda do regime comunista no leste europeu, sendo uma figura central na promoção da liberdade e dignidade humana. Sua mensagem de paz e justiça ressoou por todo o mundo, e ele foi reconhecido como um líder global, respeitado não apenas pelos católicos, mas por líderes de diversas religiões e nações. João Paulo II foi um papa que quebrou barreiras. Ele foi o primeiro pontífice a visitar uma sinagoga
a se reunir com líderes muçulmanos e a promover o diálogo interreligioso de forma aberta e corajosa. Seu desejo de unir povos e religiões em busca da paz era evidente em suas ações, e ele frequentemente falava sobre a necessidade de reconciliação e compreensão mútua. Suas viagens apostólicas, que o levaram a mais de 100 países, eram sempre marcadas por encontros com diferentes culturas e tradições, nos quais ele pregava a mensagem do Evangelho de forma universal e inclusiva. Apesar de sua saúde frágil nos últimos anos de seu pontificado, João Paulo II continuou firme em sua missão. Em 1981, ele sofreu um atentado enquanto cumprimentava os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Gravemente ferido, ele foi levado ao hospital, onde passou por uma longa recuperação. No entanto, o que mais surpreendeu o mundo foi seu gesto de perdão ao homem que tentou assassiná-lo, Mehmet Ali Agca. O Papa não só o perdoou publicamente, como também pediu ao governo italiano que concedesse clemência ao agressor. Esse ato de misericórdia foi uma demonstração clara de sua crença profunda no poder do perdão e do amor cristão. Mas com o tempo, a saúde de João Paulo II começou a declinar de forma mais visível. Em 2001, foi revelado que ele estava lutando contra o mal de Parkinson, uma doença que afeta os movimentos e a fala. Mesmo assim, ele continuou a realizar suas obrigações com a mesma dedicação de sempre. Suas aparições públicas se tornaram cada vez mais raras e os fiéis notavam sua dificuldade em falar e se mover. No entanto, sua fé inabalável e sua determinação em continuar servindo à Igreja eram inspiradoras para milhões de pessoas ao redor do mundo. Poucos sabiam, mas nos meses que antecederam sua morte, João Paulo II começou a compartilhar algumas reflexões profundas sobre o estado do mundo e o futuro da humanidade. Em suas cartas, que enviava para diferentes bispos e líderes da Igreja, ele alertava para uma série de eventos que, segundo ele, poderiam mudar o curso da história. Sua mensagem era clara: o mundo estava à beira de grandes transformações e cabia à humanidade escolher o caminho que seguiria: o caminho da paz e do amor, ou o caminho do caos e da destruição. Essas palavras geraram grande impacto dentro da Igreja e entre aqueles que tiveram acesso a essas cartas. João Paulo II, sempre cauteloso em relação a previsões apocalípticas, não estava anunciando o fim dos tempos, mas alertando sobre as consequências das escolhas humanas. Ele falava sobre a necessidade urgente de retorno aos valores cristãos, de amor ao próximo, de respeito pela vida e pela criação de Deus. Seu tom era ao mesmo tempo de advertência e de esperança. Ele acreditava firmemente que, apesar dos desafios, a humanidade tinha a capacidade de escolher o bem e transformar o mundo para melhor. No entanto, o que realmente deixou todos perplexos foram as últimas palavras que ele murmurou antes de morrer. "Deixem-me ir para a casa do Pai." Foi interpretada por muitos como um sinal de que João Paulo II sabia que sua missão aqui na Terra estava completa. Ele estava pronto para retornar ao seu Criador, em paz e com a certeza de que havia cumprido seu papel. Sua partida não foi apenas a de um líder espiritual, mas a de um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço de Deus e da humanidade. Após sua morte, essas palavras começaram a ser discutidas e refletidas por teólogos, líderes da Igreja e fiéis de todo o mundo. O que João Paulo II quis dizer com essa última mensagem? Será que ele estava prevendo algo maior? Será que sua morte marcaria o início de uma nova era para a Igreja e para o mundo? João Paulo II sempre ensinou que a vida terrena é uma preparação para a eternidade. Suas últimas palavras, "Deixem-me ir para a casa do Pai", ecoam esse ensinamento, lembrando-nos de que nossa verdadeira morada está além deste mundo. Durante todo o seu pontificado, ele chamou a atenção para a importância da misericórdia divina e da necessidade de reconciliação com Deus.
Essas reflexões finais nos mostram que, apesar das aflições da vida, há um lugar de paz e descanso, aguardando aqueles que se mantêm fiéis à sua fé. Essa mensagem transcende as fronteiras do tempo e da cultura, atingindo profundamente a essência do cristianismo. João Paulo II entendia que a morte, embora temida por muitos, é apenas uma passagem para a vida eterna ao lado de Deus. Não é o fim, mas um novo começo. Suas palavras nos convidam a refletir sobre a finitude da vida humana e a necessidade de nos prepararmos espiritualmente para esse momento inevitável. Muitos acreditam que, com suas últimas palavras, o Papa estava não apenas aceitando sua partida, mas também alertando a humanidade para a importância de manter viva a chama da fé. Ele não via a morte como uma tragédia, mas como a culminação de sua missão na Terra. Como líder espiritual, ele sempre buscou guiar seus seguidores para mais perto de Deus, e sua última mensagem foi o fechamento perfeito de sua obra. Para aqueles que o acompanhavam de perto, a mensagem também era uma lição de humildade e aceitação. João Paulo II, um homem que enfrentou inúmeras adversidades, desde as guerras que devastaram sua terra natal até a doença debilitante que o acompanhou em seus últimos anos, nunca perdeu a fé ou o propósito. Mesmo em seus momentos de maior fraqueza física, ele permaneceu firme em seu compromisso de servir a Deus e ao povo. Sua vida foi um exemplo de perseverança e suas últimas palavras foram um testemunho de sua entrega total à vontade divina. Essa revelação final nos lembra que a verdadeira grandeza não está no poder ou na influência, mas na humildade e na confiança em Deus. João Paulo II foi um homem de poder, sim, mas sempre soube que sua força vinha da fé. Ele compreendia que o papel do Papa, embora exaltado aos olhos do mundo, era essencialmente o de um servo de Cristo e da humanidade. E é essa humildade que tornou sua liderança tão impactante e duradoura. A morte de João Paulo II trouxe à tona uma das maiores lições de sua vida. O perdão e a reconciliação são os caminhos para a paz. Seu papado foi marcado por gestos poderosos de perdão, incluindo o famoso momento em que perdoou seu próprio agressor. Para ele, o perdão era mais do que um simples ato de bondade. Era uma expressão tangível do amor divino, uma prova de que o mal pode ser superado através da misericórdia e da compaixão. Essa mensagem é especialmente relevante no mundo de hoje, onde o rancor, a divisão e a violência parecem prevalecer. João Paulo II nos mostrou, através de sua vida e de sua morte, que o caminho da reconciliação é o único que leva à verdadeira paz. Não podemos construir um futuro de esperança se não formos capazes de perdoar e de nos reconciliar com aqueles que nos magoaram. O Papa, em seus últimos momentos, nos lembrou que o perdão é a chave para a liberdade espiritual. Além do perdão, João Paulo II também nos deixou uma lição sobre o valor da fé inabalável. Ele enfrentou muitos desafios, tanto físicos quanto espirituais, mas nunca deixou de confiar na providência divina. Em uma era de incertezas e dúvidas, sua fé era uma rocha que sustentava milhões de fiéis ao redor do mundo. Mesmo diante da dor e do sofrimento, ele nunca vacilou, e sua mensagem final foi um chamado para que todos nós mantivéssemos nossa fé, independentemente das circunstâncias. João Paulo II também nos deixou com um apelo urgente para que não nos afastássemos dos valores cristãos. Ele acreditava firmemente que a salvação do mundo dependia do retorno aos ensinamentos de Cristo, do amor ao próximo, do respeito pela dignidade humana e do cuidado com os mais vulneráveis. Em suas últimas cartas, ele expressou preocupação com o futuro da humanidade, alertando para os perigos do materialismo e da falta de espiritualidade. No entanto, sua mensagem não foi de pessimismo, mas de esperança. Ele acreditava que, apesar dos desafios, a humanidade tinha a capacidade de mudar seu destino. Mas essa mudança só seria possível
se as pessoas estivessem dispostas a ouvir e seguir os ensinamentos de Cristo. Para João Paulo II, a resposta para todos os problemas do mundo estava no Evangelho, e ele nos convidou, até seu último suspiro, a abraçar essa verdade. Enquanto refletimos sobre a última mensagem de João Paulo II, somos chamados a reconsiderar nossas próprias vidas. Será que estamos vivendo de acordo com os valores que ele defendeu tão apaixonadamente? Estamos nos esforçando para perdoar aqueles que nos machucaram? Estamos buscando a paz em vez de fomentar a divisão? Estas são questões que devemos fazer a nós mesmos. A vida de João Paulo II foi uma jornada de fé, de luta e de serviço à humanidade. Ele nos ensinou que, mesmo em meio às maiores dificuldades, podemos encontrar força e esperança na fé em Deus. Sua última mensagem é um legado que deve ser lembrado e praticado por todos que desejam um mundo melhor, mais justo e mais amoroso. Por fim, gostaria de fazer um convite especial a você, que acompanhou esta história. Se você acredita em Deus e em tudo o que Ele pode fazer por nós, se você acredita que o amor e o perdão são a resposta para as adversidades, clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo. Ative as notificações para receber mais reflexões como esta e, se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e construir um mundo mais fraterno, onde a paz e o amor prevaleçam.